Olá, sou a professora Leiliane e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de empreendedorismo juvenil. Esta será a nossa sexta aula e nós seguiremos o conteúdo do sexto ano baseado no nosso sistema de ensino Sucesso. O título do nosso sexto capítulo é Somos Todos Empreendedores. Todos nós temos potencial para analisar situações, identificar problemas e pensar em soluções. Isso foi fundamental para a sobrevivência da humanidade, que ao longo dos séculos foi desenvolvendo soluções para tornar a nossa vida mais confortável e mais longínqua. Isso significa que a ação empreendedora também está ligada às questões de sobrevivência e de coletividade. Isso porque muitas soluções permitiriam um benefício coletivo. E no seu cotidiano, será que é possível encontrar ações empreendedoras entre pessoas mais jovens? Temos exemplos de questões no nosso cotidiano que nos convidam à ação. O que fazer com os resíduos que produzimos e como proporcionar apoio àqueles que não dispõem de recursos suficientes? No primeiro exemplo, Larissa propõe a coleta seletiva do lixo, uma ação importante para o processo de reciclagem, que minimiza o impacto dos resíduos no meio ambiente. Já Paulo realiza uma campanha de agasalho, oferecendo proteção àqueles que não a possuem. Iniciativa importante para reduzir o impacto do inverno na saúde e no bem-estar dessas pessoas. Em ambos os casos, temos exemplos de cidadania. Acabamos de ver comportamentos aparentemente comuns, mas que revelam algumas atitudes empreendedoras, como foi visto no capítulo anterior, lembram? Falamos bastante a respeito de iniciativa, persistência e curiosidade. Então, tanto Larissa quanto Paulo, eles demonstraram bastante criatividade, além de uma atitude empreendedora importantíssima, a iniciativa. Também podemos dizer que eles exerceram a liderança, já que eles conseguiram envolver e engajar bastante pessoas no mesmo propósito, que é melhorar o ambiente e a vida das pessoas. Como vimos até o momento, atitudes empreendedoras estão presentes em nosso cotidiano, independentemente da atividade profissional, da pessoa ou situação de vida. Quando as atitudes que vimos anteriormente acontecem, não apenas no mundo das profissões, mas também em situações comuns do dia a dia, apesar dos obstáculos que a vida nos proporciona, temos uma chance maior de vencer os desafios. Além de habilidades, competências e atitudes favoráveis, o empreendedorismo também requer a existência de um propósito. Como vimos, Larissa queria melhorar o tratamento dos resíduos na escola e Paulo queria ajudar pessoas carentes. Então, esse propósito é justamente o ponto inicial, o ponto a qual as habilidades e competências e atitudes também, elas se unem e se transformam em uma só ação. Qual é a importância do propósito para a ação empreendedora? O propósito une habilidades, competências e atitudes, transformando-as em ação. Outro ponto importante é que esse propósito pode exigir habilidades, competências e atitudes que não possuímos, mas que um outro colega possui. Por isso, a capacidade de se organizar e agir de forma coordenada é muito importante. Não, pois podemos agir de forma coordenada e contar com a colaboração de outras pessoas que compartilhem o mesmo propósito. Assim, cada um contribui com aquilo que sabe fazer melhor. Quando o propósito é compartilhado por 2 ou mais pessoas, é importante termos uma atitude colaborativa. Quando somamos nosso potencial ao dos nossos colegas, podemos ter um melhor resultado em menos tempo e gastando menos energia. Por exemplo, vamos supor que você e seu amigo estão fazendo parte juntos de um projeto escolar. Enquanto você gosta de escrever, o seu amigo ele gosta de calcular, certo? Então, já pensou o quão produtivo seria se vocês
aproveitassem da melhor maneira, né, o que vocês sabem fazer de melhor. Assim, seu amigo ficaria encarregado da tesouraria, enquanto você redigiria cartazes, né, ou panfletos, certo? Então, agora você vai fazer uma autoavaliação, né? Você se considera uma pessoa colaborativa? Quando nós unimos o nosso potencial, nós podemos realizar algo muito maior do que se estivéssemos sozinhos. O nome disso é sinergia. Então, quando ocorre a sinergia? Ocorre quando pessoas unem seu potencial em torno de um propósito e conseguem chegar a um resultado maior do que se estivessem agindo sozinhas. Por que é importante se organizar e agir de forma coordenada? Porque nem sempre dispomos de todos os requisitos para realizar um propósito, mas podemos nos unir com um ou mais colegas e somar nossas contribuições. Por falar em trabalho em equipe, você já ouviu falar em Ubuntu? Trata-se de uma filosofia africana que preza pela cooperação e pela partilha, como importante forma de conexão entre pessoas. Para entender melhor, vamos ler a pequena história a seguir. Ubuntu, a partilha que conecta. Um antropólogo visitou um povoado africano. Ele quis conhecer a cultura e averiguar quais eram os valores fundamentais da aldeia. Assim que lhe ocorreu uma brincadeira para as crianças, ele colocou um cesto de frutas perto de uma árvore e disse o seguinte a elas: a primeira que chegar à árvore ficará com o cesto de frutas. Mas, quando o homem deu o sinal para que começasse a corrida em direção ao cesto, aconteceu algo inusitado. As crianças deram as mãos umas às outras e começaram a correr juntas. Ao chegarem ao mesmo tempo, todas desfrutaram do prêmio. Elas se sentaram e repartiram as frutas. O antropólogo lhes perguntou por que tinham feito isso, quando somente uma poderia ter ficado com todo o cesto. Uma das crianças respondeu: Ubuntu. Como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? O homem ficou impressionado pela resposta sensata daquele pequeno. Ubuntu é uma antiga palavra africana que na cultura Zulu e Xinhosa significa sou quem sou porque somos todos nós. É uma filosofia que consiste em acreditar que cooperando se consegue a harmonia, já que se conseguem a felicidade de todos. Então vamos conhecer agora uma nova palavra, empatia, e como ela está relacionada com a atitude das crianças. Qual o significado da palavra empatia e qual é a relação de empatia com a atitude das crianças? Empatia é a capacidade de se colocar na situação que o outro vivencia e de experimentar os sentimentos do outro naquela situação. A criança afirma não conseguir ser feliz se as outras estiverem tristes, e isso revela a empatia que existe entre elas. Analisando o filme. Título: Duelo de Titãs. Gênero: drama. Direção: Boaz. Baseado em uma história real, o filme aborda o desafio de um técnico negro ao assumir um time de futebol americano composto de atletas negros e brancos. A história se passa em uma época em que as escolas estadunidenses começavam a integrar negros e brancos tanto em salas de aula quanto nas práticas esportivas. O desafio era enorme, não só conduzir um time e uma performance de excelência, como também combater o preconceito racial. Meus queridos, agora vocês deverão assistir e fazer uma análise do filme a seguir e registrar as respostas no seu livro de empreendedorismo.